Estou aqui hoje no Plus Plus, a convite de todos para falar sobre fantasia. O Tarado é um bloco que surgiu em 2013 para 2014, aqui em São Paulo, com o objetivo de caetanear, né, que a gente fala, que é uma homenagem a Caetano Veloso. A gente surgiu com esse objetivo, então a gente toca só músicas de Caetano Veloso e propõe o que a gente chama de redescobrimento da cidade através da ocupação de alguns espaços, assim. E aí, desde 2013, a gente tem uma série de encontros e desfiles, ensaios e coisas que aconteceram que foram muito nesse viés de se reconectar com a cidade. Bom, eu também tenho um outro trabalho como artista de intervenção urbana e eu fiquei muito atento para esse tema também, porque eu sempre gosto de pensar a cidade como um playground para esses meus trabalhos, né? Tem uma que bate o coração, aqui o tempo parou, senta aqui meu amor. E aí eu comecei a achar a cidade um grande lugar também para que eu pudesse fantasiá-la. Então esse tema foi muito interessante, eu comecei a olhar para os meus trabalhos também de uma outra forma muito lírica e muito bonita. Então, falando do Tarado, começou em 2013. Vou passar rapidinho antes da gente entrar mais a fundo no tema, como que a gente faz o Tarado em Você acontecer. A gente sempre está de olho no Zeitgeist, né, que é um olhar bem profundo para o que está acontecendo agora, para o espírito do nosso tempo. Permission to Play é a conexão com os nossos valores, com os valores do nosso coletivo, do nosso bloco, que permitem a gente olhar para o que está acontecendo e entender onde que a gente vai entrar aí nesse ano, que seara que a gente vai falar. O tema, que é essa grande mensagem fantasiosa aí que a gente quer passar, e as experiências, que é a forma que a gente desenha todos esses encontros, esses eventos, essas festas que a gente faz. A gente gosta de falar que é onde São Paulo meets Bahia, porque o Carnaval Tarado em Você é um carnaval baiano, né? É diferente de um carnaval de marchinhas. Tem todo um paranauê de bracinhos e dancinhas, é um carnaval mais baiano. Como que a gente recheia isso tudo? A gente tem uma banda foda de 3 integrantes que amam Caetano Veloso, amam São Paulo, um super repertório musical, que a cada ano, geralmente a gente tem 50 músicas aí tocadas no carnaval, geralmente 30 novas e entre umas 30 antigas, as músicas de sempre, e umas 20 novas, de acordo com o tema do ano. E a memória afetiva, que é a conexão dos foliões, dos tarados, que a gente chama, com a obra de Caetano e com a cidade também. Então a gente vai criando essas memórias através do bloco. E como que a gente desenha essa experiência? A gente tem a nossa festa de lançamento todo ano, a gente tem as nossas festas abertas e a gente tem o nosso desfile inesquecível. A festa de lançamento é para lançar o tema do carnaval, começar o verão, gerar desejo. Ela é voltada para amigos e formadores de opinião. Então ela é sempre uma festa menor ali, que a gente faz tipo, para jogar um pouquinho do que vai ser o carnaval desse ano para as pessoas. Depois a gente tem as festas abertas, que é onde a gente gosta de ocupar a cidade, criar reconexão, pensar um mundo melhor, gerar awareness e aberto a todos. Essa foto foi tirada no ano passado no ensaio secreto, surpresa, que a gente fez aqui no túnel da Paulista com Consolação, que a gente reuniu aí mais ou menos umas 5 mil pessoas no domingo. E aí quando a gente tem essa confluência de todas essas coisas lindas acontecendo, a gente chega em lugares como esse, por exemplo. A gente foi capa da Folha e do Estadão no mesmo dia, praticamente com a mesma foto, falando disso, né, de ocupar a cidade e o carnaval como uma força motora para isso. E tem nosso desfile inesquecível, que é onde a gente gosta de celebrar o amor, a alegria, espalhar uma mensagem, que é uma das coisas mais importantes, e deixar um legado. Aqui um pouco de números, de como a gente vem crescendo. Em 2014 a gente começou achando que a gente ia levar 200 amigos para o nosso primeiro encontro, para o nosso primeiro desfile. Para nossa surpresa, a gente tinha 7 mil pessoas seguindo o Tarado. E aí vocês veem que os números foram crescendo de acordo com o crescimento do carnaval na cidade, né? Hoje o carnaval é notório, que ele é consolidado para todos, para as marcas, para o governo, para a prefeitura, para os foliões. E a gente pulou aí de 2014 7 mil e no último desfile para 100 mil pessoas. Mas a gente está aqui para falar de fantasia. E eu nunca tinha me atentado por significado da palavra, né? Ontem eu fui buscar no dicionário e dos 3 itens que mais me chamaram a atenção foram esses: imaginação criadora, imagem fantástica, sonho, devaneio, ficção, utopia. E eu achei maravilhoso, porque eu nunca tinha me atentado para esse significado tão profundo, né? Que é isso que a gente tem com o carnaval, né? É uma força que a gente cria um momento, que é o momento que a gente deseja ali viver o ano todo. Eu gosto de dizer muito que o carnaval é um momento que as pessoas tiram as máscaras, não que elas colocam as máscaras, né? Parece que acaba o carnaval e todo mundo coloca máscara e vai seguir a vida.
e de gerar essa imagem fantástica, né? Qual que é essa imagem? Hoje a gente está bem claro que a gente acabou de acabar o carnaval, né? Então essa imagem fantástica é essa imagem que ficou nos nossos corações aí, dos bloquinhos que vocês visitaram e foram pular no carnaval. Então, qual que é essa imagem que ficou? E desse sonho, devaneio, essa ficção, né? Que a realidade é essa que a gente cria ali, que pode parecer uma utopia, mas que é a sociedade que a gente deseja viver, pelo menos ao longo do ano. E aí pra falar disso, eu fiz uma timeline assim dos temas do Tarado, né? Em 2014 a gente nem pensava em tema, a gente só falava que a gente vamos comer Caetano, vamos comer Caetano, que é o nome da música da Adriana Calcanhoto. E aí seguiu para 2015 também, a gente tinha uma plaquinha e a gente carregava essa plaquinha do Vamos Comer Caetano para tudo quanto é lugar que a gente ia, assim. E nessa época tinha uma necessidade de afirmar ali tudo que a gente estava fazendo com a obra dele. Em 2016 a gente começou a olhar muito para São Paulo e o tema veio Somos Todos Tieta. Dessa cidade grande que abraçava todo mundo que vinha de fora, assim como a personagem Tieta, né? Era uma terra de ninguém, mas que as pessoas vinham aqui para ganhar a vida, se fazer a vida, né? 2017, o ano passado, 50 anos de Tropicália, a gente veio com o tema Tropifagia, que é um misto das palavras Tropicália e Antropofagia, e para nossa surpresa foi super bem entendido pelos folhões, como tema abraçado, como fantasias. E em 2018 a gente ficou pensando o que a gente podia fazer, que mensagem, né? Qual que era essa imagem fantástica que a gente queria criar em 2018. A gente geralmente começa a trabalhar, eu falo que o carnaval é muito injusto, que a gente trabalha 6 meses para 6 horas, né? Tipo, você começa lá em agosto, setembro, começa tudo, aí no dia são 6 horas para montagem, acabou tudo, você fala, acabou agora, só ano que vem. E aí, em 2017, quando a gente começou essas conversas sobre o que a gente queria falar, qual que seria a mensagem, essa imagem de 2018, eu estava morando em Berlim com o Arthur, meu marido, que está aqui. A gente estava passando metade do ano lá, metade do ano aqui, e foi muito legal estar longe do Brasil para olhar de fora em tudo que estava acontecendo aqui, não só aqui, respingando em vários lugares do mundo também. E essas idas e vindas no meio, antes de chegar aqui para o Carnaval, e as conversas com os amigos do bloco, enfim, para a gente entender o que estava acontecendo. E aí a gente tem um retrospecto também Eu falei, mas vou voltar, que eu esqueci que tinha essa imagem aqui. Que era um pouco das nossas fantasias. Em 2014, a gente tinha uma necessidade de afirmar esse tropicalismo na cidade cinza. Então todo mundo vestia planta, a gente põe a planta na cabeça. É uma loucura, isso é uma foto em cima do trio, assim. Tem alguns componentes da banda que nem estão mais participando do bloco. A plaquinha, a gente ali quando a gente estava no viaduto do chá, antes a gente podia passar em cima do viaduto do chá, porque não tinha muita gente no bloco ainda. Então era uma experiência maravilhosa estar ali. Somos Todos Tieta, a gente já está numas ruazinhas ali do centro. E Tropifagia, que foi o ano passado. E aí, voltando para falar desse momento, dessas conversas com o bloco, com todos, nós somos em 15 pessoas, né? Eu, Thiago e a Rafa, que somos os fundadores do bloco, e aí temos uma banda de 11 pessoas, das quais 4, 5 delas já estão acompanhando a gente já desde o início, que são nossos cofundadores. Então nessas conversas a gente começou, se a gente está voltando naquele slide lá do Zeitgeist, né? Tipo, o que está acontecendo no Brasil e no mundo agora? A gente está vivendo sobre um grande guarda-chuva da caretice. A gente está nessa já há muito tempo e isso é uma coisa que vem e vai muitas vezes na história, né? Mas está muito claro que isso agora está muito forte. E debaixo desse guarda-chuva a gente tem homofobia, fundamentalismo religioso, retrocesso, racismo, machismo, censura e conservadorismo. A gente tem umas imagens aqui para ilustrar a história do Santander, da exposição, um presidente, né, dos Estados Unidos, que é o Trump, né, dispensa qualquer comentário. Enfim, cura gay, Bolsonaro, os traficantes expulsando os religiosos da favela, quebrando as imagens dos santos, a comissão da Câmara que está proibindo o aborto, a história do MAN, homem nu sendo tocado por crianças em exposição, nosso querido prefeito colorindo a cidade cinza. E qual a resposta que tem sido dada para isso? Resistir com luta e com arte. E aí você vê todos os coletivos e os grupos, né, os memes do Putin, Lineker beijando Hooker, Caetano Veloso criando a 342 Artes, indo à frente disso tudo, os protestos contra a censura do Queer Museu, enfim, várias outras coisas, os grafites dos Gêmeos, o Teatro Oficina resistindo contra tudo isso, a história do Rafael Braga, as passeatas contra a intolerância religiosa, a das minas todas em relação ao fundamentalismo religioso, enfim, do aborto.
E a gente pula para Pablo sendo capa da Marie Claire, Linda Quebrada lançando o seu primeiro CD, nosso amigo, nosso, tá aqui hoje. E Somos Todos Mãos. Né? Eu gosto muito desse cartaz, porque a gente começou... Eu ainda nem descobri de quem que ele é ainda, de quem criou esse cartaz. Eu vi no Instagram de um dos amigos assim, que eu sigo, e foi muito importante entender que a caretice está no medo, né? Tipo, e olhar para tudo isso, o racismo, a homofobia, e muitas dessas coisas estão presentes no medo. E aí a gente quis muito olhar para a caretice, para a gente não precisar falar conservadorismo, essa onda conservadora, a gente queria achar uma palavra mais lúdica, a gente achou o caretismo, né? A caretice. Então, qual que era a mensagem que a gente queria passar nesse carnaval de 2018? Era um verdadeiro levante contra toda essa caretice. E aí, quando a gente vai falar sobre um tema de carnaval, isso é já um slide meio padrão que a gente tem, todo ano a gente relembra desse slide para criar os temas do Tarado. O tema de carnaval ele tem que ser carnavalesco, ele tem que ser catártico, fantasioso, ele tem que ser potente, ele tem que ser lúdico, ele tem que ser contagioso, representativo, plural e transformador. E aí quando a gente parte para a parte de intenção, a gente tem esse texto aqui, que é o texto que encabeçava o nosso manifesto, sobre o que a gente queria falar esse ano, né? Queremos todos livres e iguais, e ter o direito de escolhermos ser o que quisermos, de resistir, de lutar e de festejar sempre. Todo leite bom para lavar as ruas paulistas de um velho conservadorismo, de um caretismo violento e estagnado. Um carnaval para se valorizar ainda mais as risadas e chorar de tanto rir. É um texto feito pelo Arthur, que representa muito o que a gente quer falar. E quando a gente começou a olhar para tudo isso, a gente inclusive quis olhar para a questão de gênero. Então por isso que a gente está falando todos, livres e iguais, né? Para não fugir um pouco do binarismo de ser ou todos ou todas. Vocês vão ver que isso vai estar bem presente, bem impresso assim lá na frente. Daí a gente vai para uma nuvem de tags, né? Palavras e frases e sentimentos que fazem parte dessa tensão. A gente era contra a censura, a favor da mulher, do gênero, contra o fundamentalismo religioso, anticonservadorismo, feminino, contra o racismo, um levante, empoderamento, união, evocação, irreverente. A gente queria falar de movimento, de luta, de movida e de respeito. E aí todo ano, no Tarado, a gente escolhe uma música de Caetano, que é o nosso hino do ano, né? Eu não comentei aqui, mas comentei rapidamente que o nosso carnaval é um carnaval baiano. E o que a gente faz com a obra de Caetano? A gente revisita ela em samba reggae e afoxé. Então todas as nossas músicas, elas têm um ritmo mais carnavalesco. Então todo ano, quando a gente vai escolher uma música dele também para ser nosso hino, a gente pega essa música e transforma ela numa música de carnaval. E olhando para isso tudo que a gente queria falar, não seria diferente que a música hino fosse Vaca Profana. Já era uma música que já estava no nosso imaginário ano passado, assim, quando a gente foi falar de tropofagia. Então, desde o ano passado a gente estava acompanhando o empoderamento feminino, tipo, as minas da rua, a gente estava acompanhando a questão de gênero, a gente já estava se coçando para falar disso, mas por conta dos 50 anos da Tropicália, a gente foi para o tropofagia. E aí a coisa tomou uma proporção maior ainda, a gente falou, era para ser esse ano mesmo, né? Fazia sentido a gente falar esse ano sobre isso. E aí eu grifo ali, vaca profana põe teus cornos para fora e acima da manada. Que é isso que era o que mais chamava a atenção da gente nessa canção, né? Que era tipo isso, fosse uma manada sendo governada, era um convite a esse levante mesmo, levantar seus chifres e olhar além da manada, né? O que está além daquela manada ali. E esse slide fala muito é uma brincadeira, né? Se o nosso tema fosse uma camiseta, né? Se a gente pudesse estampar uma camiseta com esse tema, que tema que seria esse, né? O que estaria escrito nessa camiseta? A gente fez esse exercício de imperativos e de coisas que a gente queria que as pessoas fizessem no carnaval, que era ame, dance, clame, seja profano, profana, profane. E a gente chegou na palavra profane, por essa questão também de ser não binário e pela questão do imperativo também, do convite a profanar no carnaval, né? Aqui saiu um pouquinho que na hora que a gente mudou de computador as fontes me deram uma sambadinha, tá? Então não repara alguns não. Esse era um rascunho de uma logo que a gente fez, isso era setembro, já nem lembro, mais ou menos, do que seria esse profane. Então a gente queria chifre, a gente queria flores, para lembrar que a gente estava no Brasil, a gente queria uma coisa meio tropical, e a gente queria, para quebrar um pouco com a poesia toda dessa parte superior da ilustração aqui, a gente queria uma fonte meio rabiscada, meio à mão mesmo, assim. E aqui a gente tem um histórico das nossas logos, Somos Todos Cheta, quando a gente fez, e a tropofagia, que era isso, a cidade sendo engolida por essa boca, essas pirocas voando, essas bucetinhas aqui, essas bananinhas. E a gente chega nessa logo, que é a logo oficial do tema desse ano, criada pela Adriana Marto, que é uma mina. Então a gente também fez muito questão de
de que esse ano a ilustração fosse criada por uma mina. E quando a gente vai pro grito de carnaval, né? Se a gente pudesse soltar um grito de carnaval em relação a tudo isso que a gente estava falando aqui agora, que grito que seria esse? Vaca profana, põe teus cornos para fora e acima da manada. Lindamente aí com o Gal e essa foto linda das Uncalled Calls, que é uma série linda de um fotógrafo sobre essas vacas na Europa, eu acho. E qual que é a nossa personalidade? O tom, o mood que a gente imprimiria em tudo isso que a gente está falando, né? Seria esse Caetano, era esse Caetano que a gente queria falar esse ano, esse Caetano com esses chifres, esse Caetano que profanava tudo que ele fazia. Então, de 2014 até 2018, a gente tem essa timeline aí de Vamos Comer Caetano, por 2 anos, Somos Todos Chetas, Tropifagia, e a gente chegou no Profane. Mas a gente falou, tá, beleza, chegando no tema. Como que a gente comunica esse tema, né? Qual que é o passo a passo a cada ano para fazer com que as pessoas entendam isso, né? Como eu falei, foi uma surpresa ano passado, quando todo mundo entendeu o que era tropifagia, as pessoas entenderam o conceito, e esse ano a gente está falando do Profane, será que seria fácil, será que seria difícil de assimilar isso? A gente vai para esses 6 steps, assim, que era um manifesto, é um texto que contextualiza e explica o tema para todos, que é aquele texto que vocês viram ali anterior, que eu falei que o Arthur escreveu, a logo que vocês acabaram de ver, que é a ilustração, que é a representação desse manifesto, é a ação, a terceira opção, que é espalhar o tema pela cidade. 4, as artes, como que a gente vai inspirar os nossos folhões com esse tema. 5, repertório, as músicas que construirão esse imaginário catalisador. Todo ano, como eu disse, a gente sempre tem umas 30 músicas que se repetem a todo ano e entram 20 novas. Então, quais seriam essas músicas novas de Caetano Veloso, que são músicas profane, músicas que ajudariam a gente a construir esse imaginário? E o 6, entrevistas. Como nos posicionaremos socialmente como tema? Não só entrevista, como um papo, enfim, qualquer conversa de rua que a gente tem, como que a gente fala disso, né? Aqui a gente tem uns prints da ação que a gente fez. A gente criou um lamp profane e a gente decidiu lamper a cidade toda com ele numa noite. Inclusive eu trouxe eles para vocês aqui de presente, então quem quiser depois que terminar tudo pode levar quantos quiserem para casa, eles estão aqui, lamberem também onde vocês quiserem. E a gente postou uns stories para contar, a partir dos nossos stories do Instagram do Tarado, o que a gente estava fazendo na cidade. Então todo mundo estava querendo entender o que estava acontecendo, porque a gente não tinha soltado para ninguém o que seria o tema. Mas a gente estava soltando ali um spoilerzinho do carnaval. E aí a gente criou uma série de moodboards de inspire-se, né? Diferente dos outros anos. Todo ano a gente soltava uma coisinha ou outra, e esse ano a gente falou, cara, a gente precisa contar para as pessoas que é chifre, a gente precisa contar para as pessoas que era uma coisa mais profana. Então aqui a gente tem umas referências de chifres que a gente achava lindo, os chifres tropicais, os chifres de cabelo, e também tinha muito do que eu estava vivendo lá em Berlim também, e trazendo para os meninos como referência, que eram algumas festas mais fetichistas, assim, e como a gente podia brincar com os acessórios de leather, os harness, os chukers, com uma coisa mais tropical enquanto acessórios, né? Então eu estava num in-between, assim, vendo coisas que estavam acontecendo lá fora, entendendo o chifre, pensando como passar isso para as pessoas. E a gente chegou, aqui são só 5 imagens, mas de uma série de imagens que a gente postou. E aí a gente pula para o resultado disso tudo, né? Quando a gente foi para a rua, depois que a gente fez todo esse step by step, de criar essa logo, de lamber as paredes da cidade, de criar esses moodboards, o que aconteceu no carnaval? Isso. Você tá meio mal lealtado, assim, que eu fiz isso ontem de noite, que eu fiquei muito eufórico, porque eu não parava de buscar as hashtags no Instagram e ver o quanto as pessoas se fantasiaram. Você teve, essa aqui é da Dani. A Dani fez um muito parecido com esse. E as pessoas foram criando os delas, assim, dourados ou não, de galhos de árvore, esse aqui com as franjinhas, um de papel, de plantas também, como a gente falou. E foram, tipo, centenas de chifres, assim, tem uma turma toda que fizeram seus próprios chifres vermelhos, chifres menores, chifres com flores, chifres com penas. A vaca profana maravilhosa, para mim uma das melhores fotos, cheia das tetinhas. Chifres com mais franjas, rostos tampados, chifres com franjas. Chifres de amação. Esse detalhe estava maravilhoso, ele estava todo pintado de vermelho. A gente tinha postado uma referência à tatuagem. Um casal maravilhoso, nosso post-standard, Ti e Cris, enfim, fizeram seus chifres com Dani também. Chifres de franja, mais chifres de cabelo. Enfim, chifres que levavam o LP de Gal para passear também. Enfim,
chifres e mais chifres e mais chifres. E foi muito bonito ver isso lá de cima do trio, né? Ver que a gente tinha conseguido, acho que ainda tem mais uma, das minas todas, enfim, ver chifres só nas costas. Ver que a gente tinha conseguido passar essa ideia de fantasia para as pessoas, né? De ir pro carnaval com um tempo específico e havia um medo, tipo, a gente falava, a gente ia no 25 de março, a gente falava, gente, aqui só tem chifre de diabinho. O nosso maior medo era que as pessoas comprassem aqueles chifres de diabo que ficam piscando e fossem pro carnaval só com aquilo. Mas para nossa surpresa, as pessoas se empoderaram tanto e elas criaram seus próprios chifres às suas maneiras, assim. E eu acho que isso é muito o resultado do que a gente tem em São Paulo, de São Paulo como cidade, assim. Eu gosto muito sempre de falar e observar isso nos meus trabalhos ou palestras sobre os meus projetos de intervenção. São Paulo é uma cidade muito árida, muito cinza, quase não tem lugar para, né, não tem uma paisagem maravilhosa, não tem um escape para as coisas. Eu acho que a gente sempre está se desafiando a fazer muito legal, porque a gente não tinha até então o melhor carnaval do país, né? Não tem uma praia pra gente ir. Então, quando é pra se fantasiar, a gente fantasia mesmo, a gente leva a sério. Eu tava até conversando com alguns amigos aqui, eu e Arthur, a gente passou meio pro final do carnaval em Salvador, a experiência foi completamente diferente. E, enfim, questões de gostos, mas eu acho que o nosso carnaval aqui tem muita magia, e o que eu não vejo isso presente em alguns outros carnavais. E quando você olha pra isso, você vê magia, você vê as pessoas se fantasiando, né? Você vê elas entrando na onda de um tema fantasioso. E aí a gente explode pra coisas como essa, e aí vem algumas matérias. Festival de glitter e chifres com o carnaval do Bloco Taladro em Você. A imagem do Cris aqui segurando o nosso estandarte. O nosso trio também dá pra ver um pedacinho aqui, a gente criou uns chifres pra cabeça do carro, assim, do trio. Aí o Portal G1, é o Arthur e o Marlon aqui. Folhões foram fantasiados de chifres no Bloco Taladro em Você, no centro de São Paulo, que neste ano homenageia a canção Vaca Profana, de Caetano Veloso. Chifres viram tendência entre folhões no carnaval pelo Brasil. E aí explode para essa matéria aqui, depois se alguém tiver curiosidade no G1, é uma matéria de tendências de chifres no carnaval de país. Você vai ver uns carnavais de todas as cidades, o que mais se viu foram chifres. E isso é muito foda e muito bacana de se observar, né? Quando a gente volta lá dos Zeitgeist, tipo, o que a gente estava querendo falar, e a gente começa a observar os chifres e as coisas, e que é esse levante, aí você percebe que é uma coisa que está no inconsciente coletivo mesmo, né? Que a gente tem a potência do carnaval para pegar isso que a gente está sentindo e colocar para mais gente. Tem mais uma aqui. Tarado em Você consagra a festa contra a caretice em São Paulo, que era o que a gente mais falou, né? E a gente explode para coisas como essa, capa da Folha e capa do Estado de São Paulo também, um dia depois do desfile. A gente foi capa dos dois jornais de novo, né? Isso, enfim, enche o coração da gente de felicidade e mostra que a gente realmente está no caminho de construir uma experiência linda das pessoas com a cidade e de realmente de conseguir deixar uma mensagem, imprimir uma mensagem para as pessoas, né? O carnaval é um momento muito potente para se espalhar uma mensagem. A gente fala ali de 100 mil pessoas no bloco. Então, quando você consegue trazer 100 mil pessoas juntas, no mesmo tom, no mesmo mood, para que elas entendam aquela mensagem, para que elas propaguem, o carnaval realmente vira aí uma experiência catalisadora. E, para finalizar, eu queria retomar a história do fantasia, né? Que é imaginação criadora, imagem fantástica, sonho, devaneio, ficção e utopia. E esses três significados nortearam muito o que eu mostrei aqui para vocês, né? Porque quando eu fui entender o que eu queria aqui dentro, falar de fantasia, eu não estava só falando do dress code, né? Dos costumes, né? Dos chifres. Por isso que eu fui falar do tema, eu fui falar de tudo, dessa imagem fantástica, né? Então, fantasia é isso tudo que permeou a criação desse imaginário do Tarado esse ano. E aí a gente tem um vídeo, todo ano a gente faz um vídeo meio que para celebrar esse final de ano, mostrando um pouco do que foi a potência desse carnaval. E eu acho que esse vídeo, esse ano, resume muito qual que é essa imagem fantástica, assim, né? Qual que é essa imagem que foi criada, que foi impressa, que está nos corações das pessoas. Acho que eu preciso dar o play por aqui. Vamos ver se o áudio já vai... Para nós, o que é sagrado, cada um sabe de si. Vamos profanar!
existe alguém mais. Muitas entre nós, esse alguém que brilha mais do que nas lições. E que a solidão conhece também. Existe alguém aqui. Fundo do fundo de desejo. Que grita para coisa assim. América de África, Sudamérica, Sul, mundo, samba mais possível, novo quilombo de dormir. E nós já e aí? Viva São Paulo! Viva o tarado de você! Viva o Caetano Veloso! É tudo nosso! E a gente vai ocupando com alegria cada vez mais e mais, colorindo essa cidade cada vez mais e mais, e profanando tudo, porque a gente que diz o que é sagrado e o que é profano, caralho! Muito obrigado, 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 obrigado a todos vocês! Ano que vem tem mais! Água, você quer? Não, mas eu já pedi. Obrigada. Achei! Muita loucura isso aqui, né? Não sei se me fizeram crescer. Obrigado. Já tá egípcio, já tá esfera egípcia. Barulho do caralho de vocês, gente! Esse é o toque de São Paulo! Essa é a essência que jamais vai morrer! Tarado de você! Isso é tarado de você! É a segunda vez que a Cris e o Dani fazem um vídeo maravilhoso pra gente, que toda a gente assiste e a gente começa a chorar, assim, que acabou, né? Deixo os meus contatos aqui, meu Instagram, o @guimaguima, @blog Tarado em Você. Eu não sei como que a gente tá de tempo, mas queria deixar aberta a pergunta, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Tem meia hora? A minha pergunta não tem muito a ver com carnaval, mas tem a ver, enfim, é mais com trampo mesmo. E eu queria saber, assim, de você, o que você acha que é mais fundamental na criação de uma marca, porque isso é uma marca, né? Você criou uma marca, um conceito, e a marca hoje em dia, o que a gente espera de uma marca é influenciar as pessoas e mudar, né? Passar essa mensagem. E o que você acha que é mais essencial na criação dessa marca eficiente, forte, desse conceito forte? Eu acho que é olhar constantemente para os seus propósitos, para os seus valores, e o que você é enquanto grupo, coletivo, marca, pessoa, enfim. Porque no início, quando a gente começou a fazer o Tarado, a gente não tinha grana, né? A gente era um projeto que foi levantado por crowdfunding e que no final, no bolso dos 3 fundadores, a gente ficou com uma dívida de 10 pau no bolso de cada um para um carnaval para 7 mil pessoas. E no meio disso, a gente foi crescendo de foliões, a gente batia na porta de um monte de marca, mas a gente continuava, algumas marcas apareciam, e apareceu muita gente, muita proposta, muita marca, mas que não tinha a ver com o que a gente queria. E a gente nunca deixou ser engolido pelo mercado. Então quando eu falo de olhar para os propósitos, para os valores e tal, é constantemente falar assim, tem a ver, muito a ver comigo me associar com essa pessoa, ou com essa marca? Ah, então vamos aí. Ah, não tem? Então não, obrigado, eu prefiro ainda continuar eu fazendo. E o Tarado fez isso por muitos anos. O que faz com que hoje as marcas patrocinadoras, igual a Amistel e a Sky, que são marcas que estão falando sobre o que a gente está falando, se aproximassem da gente. Então acho que, não sei se eficiência seria essa palavra, mas acho que para manter essa chama acesa, eu acho que é isso. Acho que é mais uma resistência, assim. Como você resiste lindamente sendo quem você é, né? Porque é isso, é muito fácil agora, não vou falar que é muito fácil, mas é mais fácil agora que o carnaval cresceu em São Paulo, que os projetos recebam cada vez mais convites de outras marcas ou de se associar com outros tipos de apoio. Mas está muito na mão de quem está fazendo, de falar assim, cara, a gente acredita nesse carnaval da cidade, a gente é assim,
a gente é meio maluco, meio profano mesmo, a gente põe bunda de fora, peito de fora, a gente faz isso com as músicas e tal, a gente é desse jeito. Então que venha quem venha para somar com a gente. Então acho que é meio isso, assim, um olhar constante pro que você é em essência. Tem uma tatuagem minha, que eu fiz uma vez que eu tava bêbado, que ela é meio que assim, ó, eu acho que ela é meio que a resposta para isso. Ela é Remember why we started. Tipo, lembre por que você começou, lembre o tempo inteiro por que você começou isso. Eu acho que talvez uma boa resposta. Eu trabalho numa escola e a gente faz o carnaval da escola na rua, no bloco do O, com as crianças. E a gente maravilhoso. A gente estava lá domingo, foi demais. E a gente está pensando sobre essa ideia de ocupar a cidade com infância. E qual, assim, queria ouvir de você um pouco mais isso para ajudar a gente a elaborar um conceito também. É uma pergunta ótima. Eu gosto de falar muito quando o Thiago, que é o meu sócio tarado, foi me procurar com dicas para fazer o blog. Eu comecei a dar umas dicas, de repente falei com ele, não, quero ser seu sócio nisso. Foi quando a ficha caiu que o carnaval seria um outro grande projeto de intervenção urbana meu, que era isso, tirar os carros para colocar as pessoas na rua. E eu acho que é um momento lindo para que comece a se apontar isso para a educação e para as crianças, porque é notório que a cidade vive um outro momento agora, né, de percepção. A gente tem a Paulista aberta, enfim, a gente ainda tem o Miocão para a gente caminhar, a gente tem uma série de outros projetos. Eu trabalhei durante 2 anos para Ben & Jerry's, que é uma marca de sorvete que chegou no Brasil há um tempo, exatamente fazendo isso, conectando a marca com grupos que tratavam de ocupação de espaço público. O Tarado nasceu nesse ínterim aí. Quando a gente fala de ocupação, a gente tem das várias formas, né? A gente tem uma ocupação legal, que é igual ao carnaval, a gente tem as autorizações junto às subprefeituras para a gente ocupar as ruas, e a gente tem as ocupações que a gente faz com bom senso, ocupando praças. Tem coletivos, inclusive, que restauram praças, né? O Tarado vem muito dessa vontade de ocupar lugares ou marginalizados ou esquecidos pelas pessoas e ressignificar. Eu acho essa palavra meio difícil, às vezes, ressignificar parece que não tinha vida ali antes, né? Mas trazer as pessoas para esse lugar onde elas não tinham esse olhar. O Miocão, em 2013 para 2013, muita gente não tinha subido ali no Miocão ainda, por incrível que pareça, assim, num domingo, quando a gente fez o ensaio lá, e foram 2.000 pessoas nessa primeira festa. Foi ali que deu um clique, assim, de falar, cara, a gente pode usar o carnaval, já que as pessoas seguem o bloco, a gente pode usar o carnaval para ficar transitando por lugares na cidade e as pessoas virem atrás. Eu lembro que a outra festa que a gente fez na Praça Cornélia, na Lapa. Todo mundo falava assim, imagina, as pessoas acham que as pessoas vão lá pra Lapa. A gente achou uma praça com uma igreja, parecia que estava em Minas Gerais, assim, a gente pediu um restauro da praça, cuidou da praça e levou todo mundo pra lá. E aí depois a gente foi só pirando em relação a isso. A gente entrou dentro do Parque Augusta, na época da vigília ali pra transformar aquela área verde em parque, foram 5.000 pessoas ali pra dentro. A gente teve essa da Paulista, do túnel, que foi escolhida assim, eu estava passeando com o Arthur um dia lá, dia de domingo, e a gente estava querendo entender como que a gente tinha mudado de gestão, de prefeitura, e a gente queria entender como que a gente podia estar na rua do jeito mais fácil possível, sem pedir autorização. E era como artista de rua. E a gente foi para Paulista para andar pela Paulista aberta, sabendo que a gente tinha debaixo do braço ali de artistas de rua, mas a gente não queria estar em nenhum dos lugares onde os artistas já estavam. E a gente viu que dentro do túnel ninguém entrava. Ninguém entrava porque às vezes tinha um outro morador de rua dormindo lá, e enfim, as pessoas tinham medo de entrar ali. A gente falou, cara, é aqui. E aí foi o que aconteceu ali, né? A gente encheu aquele lugar com 5.000 pessoas. Lembro também do Viaduto do Chá, a gente ia fazer uma festa no Largo da Memória, e aí começou a chover, a gente foi para debaixo do Viaduto do Chá, junto com todos os moradores de rua que ajudaram a gente. Então é uma constante confluência, assim, de entender o lugar que você vai ocupar, de entender quem está ali antes, qual que é a história desse lugar, como que você pode vir junto. Então quando a gente vai para os lugares, a gente tenta o máximo olhar para quem está ali, ou se tem como participar, ou se tem como eles manterem eles perto. O penúltimo, que foi na Sé, foi muito bonito, assim. Tem um vídeo deles nesse ensaio que eu não trouxe, mas está no Instagram e no Facebook do Tarado, que a gente queria profanar na porta da igreja da Sé. A gente arrumou tudo para fazer lá na porta, no Marco Zero. Aí quando foi de noite, o subprefeito achou o telefone de um dos nossos e falou: vocês estão loucos, vocês não podem fazer isso na porta da igreja da Sé, porque o prefeito vai amanhã, tem a missa XYZ, que blá blá blá. A gente falou, cara, mas a gente quer fazer isso na Sé, porque a gente caminhou pela Sé, a Praça da Sé, era uma praça enorme, e assim, ela tá muito largada, assim, tinha espaço que não tinha atividades nenhuma, eles queriam colocar a gente lá no cantinho, e a gente conseguiu ocupar mais assim, perto da igreja,
E aí foi uma festa linda, assim, foi meio feita na última hora também, avisado na última hora, e a gente conseguiu trazer muita gente para aquele lugar que geralmente as pessoas têm medo. Sobre blocos de criança está surgindo cada vez mais. A gente foi andar com os nossos dogs outro dia no Minhocão, a gente viu uma série de rabiscos de giz, assim, pelo Minhocão inteiro. Acho que são resquícios de um bloco de criança, porque também tinha muito confete. A Dani Sá também, que é uma das nossas amigas, ela está envolvida num bloco com criança. Eu acho que blocos e brincadeiras infantis, a gente tem o Ere Lab também, a gente tem uma série de coletivos focados em educação infantil com espaço público que são muito legais, assim. Eles, por exemplo, criaram aquele um parquinho ali no Largo da Batata, para crianças, assim, aberto, enfim, ocupando aquele espaço, ressignificando aquele espaço com brinquedos. Então, acho um momento muito especial esse acordar e essa possibilidade de construir o imaginário das crianças, que escuro não é só para ter medo, que rua não é lugar onde só passa carro, e tentar retomar o mínimo daquelas brincadeiras que a gente tinha de rouba-bandeira, de pique-esconde, enfim, nem que seja para brincar de carnaval. A minha pergunta é, qual é o teu sonho pro carnaval? Sendo que o carnaval já é um sonho coletivo, compartilhado, assim, o que tu sonha pro carnaval nos próximos anos de São Paulo? Eu acho que talvez que ele continue sendo um sonho, que eu acho que isso talvez mantenha a magia dele. Alguém pra mim falou assim na rua outro dia, foi muito gostoso que a gente foi pro Viemos do Egito depois no domingo, depois do Tarado, e a gente querendo sair na rua nos altos bloquinhos dos amigos, e a gente era muito abraçado pelas pessoas, as pessoas olhavam assim, obrigado, obrigado, obrigado. E eu acho que o carnaval então continue sendo um sonho para que ele consiga ser sempre esse lugar desse desejo da sociedade que a gente quer viver, sabe? Alguém falou pra mim na rua, quanto mais difícil é o ano, mais incrível é o carnaval. Então acho que isso também mantém esse sonho aceso, essa chama acesa, sabe? Então acho que continue sendo esse sonho de uma sociedade que a gente quer viver e quer alcançar. O Tarado e você faz outras apresentações assim no Brasil durante o ano, alguma coisa desse tipo? Não? O que aconteceu depois do carnaval, no meio assim, de toda essa história, foi que o Tarado começou a ser... eu falei, né, no início a gente tinha muito que reafirmar vamos comer Caetano, só que o Tarado foi tomando uma proporção, as pessoas chamam de tarados, às vezes nem fala Tarado nem você mais, e a história do Caetano vira o nosso repertório, virou uma identidade tão forte, de imagem, de grupo, de pessoas e musical e tal, que a gente começou sim a ser convidado para tocar ao longo do ano em outras coisas. A gente já participou 2 vezes da Virada Cultural de São Paulo, com o repertório de carnaval que tinha vindo aquele ano. A gente tocou no Vento Festival, lá em Ilhabela. A gente está sendo convidado para uma série agora de festivais, assim, ao longo do ano. E aí começaram a apontar alguns convites para a gringa, assim. A gente está conversando com umas meninas do Vento Festival de Ilhabela. Vai ter uma edição em Miami no final do ano, então eles estão querendo levar o Tarado no final do ano. E o que aconteceu também com essas minhas idas e vindas para Berlim foi uma vontade enorme de levar isso aqui para lá também. De mostrar para as pessoas o que acontece aqui, como isso é transformador, porque a gente não tem esse carnaval na Europa. A gente tem outro carnaval, é um carnaval muito mais para se olhar de longe, um pouco mais estereotipado, meio coisa para gringo ver. E há uns 3 anos eu comecei a fazer uma festa em Berlim chamada Tara. O Zeca, seu filho, me ajudou uma delas. E aí tinha que ter uma coisa meio berlinesca, né? Então virou Tara Carnaval Bacanal, porque tinha que ter uma coisa meio fetichista, e o bacanal de bacana, de bacantes. E aí eu comecei a fazer essas festas lá para começar a movimentar essa cena de carnaval pela Europa também. Então o que aconteceu agora nesses últimos 2, 3 anos foi isso. O Tarado começou a ser convidado para tocar em outros festivais e eu comecei a ficar com uma coceira enorme para pegar toda essa imagem fantástica, essa magia dessa coisa que a gente faz aqui e levar para lá também. Oi Guima, parabéns pelo carnaval. Eu queria saber o que você acha que vai ser o futuro. Você acha que o carnaval em São Paulo está crescendo meio que desorganizadamente ou organizado pela prefeitura, e até se rola um medo de, por exemplo, acontecer em Salvador como Abadás e Programa Bola Preta no Rio e coisas assim, aqui em São Paulo. O que você acha disso? Tenho muito medo, porque assim, a gente acabou de voltar de Salvador, e eu falo, não quero falar mais mal, mas já falando, foi uma experiência muito diferente, assim, eu achei, são muitos layers, muitas questões sociais envolvidas. Eu saí daqui porque eu queria viver o Carnaval de Salvador, já tinha vivido Bahia e Salvador em outros lugares, outros aspectos, mas foi muito estranho pra mim, Rodrigo Guima, 36 anos, que mora em São Paulo hoje, querendo as coisas que eu quero, construir o que eu vi lá, assim. E lá a questão das cordas está mais caindo, como dizem eles, né? A gente tem vários outros blocos que não tiveram corda esse ano e disseram que a tendência é crescer. Eu não gostei do que eu vi, assim.
Eu não vi essa imagem fantástica, eu não vi essa magia, mas amo todos os artistas que estavam lá. Eu acho que é muito diferente, talvez é porque é muito diferente dessa pluralidade, dessa diversidade que a gente quer e está construindo aqui em São Paulo. Que é um carnaval bem mais democrático, que é um carnaval onde as pessoas se fantasiam, é um carnaval onde as pessoas, elas passam de carro naquela rua, mas aquele dia ela vai passar de fio dental sim, e vai na padaria. E eu tenho medo do que pode acontecer. A gente não sabe ainda muito como essa nova gestão vai levar essa história adiante. A gente sabe que tem a história da 23 de maio, que foi criado um circuito para 23 de maio esse ano. É uma saída para colocar os megablocos? É. Né? Você tira todo mundo de um lugar, você coloca 500 mil pessoas numa via. Mas aí qual que é a experiência que as pessoas têm? Porque é isso, né? De um lado você tem a imprensa falando que deu muito certo, e quando você vai escutar os foliões, você tem as pessoas falando que foi uma experiência horrível, que elas entraram num grande corredor que não tinha escape nenhum, que elas não podiam sair dali, né? Eu acho que tudo está sendo muito testado, eu acho que eles estão com o cu na mão, e com razão, porque o carnaval cresceu mesmo, muito, e acho que deve ser muito assustador para uma gestão nova que entra para pegar essa batata quente na mão, então acho que eles estão experimentando de várias formas. Mas acho que está muito nos blocos também de resistirem, assim. A gente tem um fórum no WhatsApp, sei lá, com 300 negros, pessoas misturadas, assim, de todos os blocos de carnaval que você imaginar. E aí a gente está muito defendendo isso o tempo inteiro, assim. A gente teve uma tentativa de um bloco que criou um abadá esse ano, e que a gente tentou ir ao máximo perto para que não vendesse. E ele falou que estava vendendo, não era para ficar dentro da corda, mas que era só para arrecadar grana, mas era claro que era um abadá. E eu acho que tem esses dois caminhos. Ou a gente resiste para construir um carnaval igual tem no Rio, igual tem acontecido em Belo Horizonte, e que os amigos têm resistido lindamente contra a polícia, inclusive, porque não dá para entender nada desse mix aí de polícia e carnaval, né? Mas eu acho que os blocos precisam resistir e continuar resistindo, sim, para que isso não aconteça, assim. Mas não dá para saber muito o que vai ser, de verdade. Rodrigo, você falou no começo que você trabalha 6 meses para 6 horas de evento. Minha pergunta, como produtor cultural que sou também, é como é que você mantém a si próprio e a tua equipe durante esse tempo? Como é que você se relaciona com marcas? Como é que você financia a pré-produção? Como é que você se capitaliza para expandir, crescer, fazer coisas novas? Essa é uma ótima pergunta, porque todo mundo acha que como que a gente vive, né? Fica fazendo tanta coisa linda, como que paga as contas. E no início a gente colocou o bloco na rua com crowdfunding mesmo, então era um valor, acho que na época eram 28 mil reais, eu acho. Em 2013 para 2014, era a grana exata que a gente precisava para fazer um desfile daquele porte, daquele tamanho. Depois a gente continuou tentando fazer isso, mas o que manteve isso acontecendo foi muito amor, assim. É muito amor envolvido, é muito amor dessa banda que se encontra desde setembro para se ensaiar. A gente não paga os nossos músicos, os nossos amigos para ensaiar antes do carnaval, mas toda vez que a gente tem uma marca, a gente paga todas as apresentações e todos os envolvidos. Então, quando vai beirando o carnaval, sempre quando a gente tem um contrato com a Amistel de 3 anos, a gente está indo para o nosso 3º ano com eles, com a Sky Vodka, a Sky entrou esse ano. Então, tudo que é ativação do carnaval, a gente consegue pagar todos os envolvidos. Ainda não é a grana maravilhosa que a gente quer pagar para todo mundo, mas a gente consegue pagar as pessoas pelos seus trabalhos. E no resto do ano, todo mundo se mantém com seus projetos pessoais, enfim, tem gente que trabalha em agência, tem gente que é freela, tem gente que é artista, enfim, somos 15 pessoas das mais variadas formas e cada um se mantendo do seu jeito. Mas aí a gente começa em setembro a se encontrar e a se falar para os ensaios do estúdio. Os ensaios geralmente começam em outubro, toda semana, então aí é que quando a gente vai falar de gasto de carnaval e de investimento, quem está muito de fora não entende, né? Às vezes não vê, né? Porque vê o desfile acontecer, né? Mas tem horas por trás aí de pensar todos os temas, horas de estúdios da banda, de encontros para ensaiar. Então a gente tem esse período aí que a gente consegue uma injeção de grana para fazer a coisa crescer e fazer cada vez melhor. E também quando a gente cresce, com os números que vocês viram ali de 7 mil para 100 mil pessoas, cresce tudo, né? Cresce o tamanho do trio, cresce a quantidade de banheiros que você coloca na rua nas festas, cresce a potência do trio, cresce tudo que envolve, assim. Então, quando as marcas novas vão aparecendo para vir junto, sim, é uma oportunidade de profissionalizar cada vez mais, que é o que tem acontecido, e sim, de fazer essa grana girar entre quem está envolvido. É isso, pessoal. A gente
está aqui todo mês. Fiquem ligados nas nossas redes também, @plusplussp e no Facebook. E eu espero ver todo mundo em muito breve. Guima, obrigado. Obrigado.